Mateus 26, 36 a 46. Os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Eu leio a Nova Atualizada de Almeida. Em seguida, Jesus foi com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amém. Leitura desse texto, irmãos, narrado por 3 dos 4 evangelhos que temos, minuciosamente e muito apropriadamente. Sabemos, irmãos, que a Getsêmani, ou Getsemane, que alguns também falam, com essa pronúncia já vinda lá do hebraico, foi um local, e era um local, onde havia, historicamente, a prensa de azeite. Ali, através do produto da oliveira, era um lugar que era reservado ali naquelas imediações. Hoje, se você foi a Israel, e aqui alguns foram, hoje é totalmente diferente, embora os estudiosos dizem que aquelas oliveiras, aquelas árvores ali no jardim de Getsemane, elas são algumas até desse tempo. Elas perduram muitos anos, são árvores centenárias. E isso é feito um estudo apurado, mas o fato é que muitos que têm ido ali têm se emocionado muito, bastante. Eu mesmo, tempo atrás, vi um vídeo de um colega de seminário, que ali estando, muitos irmãos, e ele mesmo também, muito emocionado pelo local. Você imagina, você estar num local que Cristo, há milênios atrás, há séculos atrás, ele chegou ali e ele dobrou os seus joelhos e fez oração. Aquele que era Senhor, aquele que era dono do universo, ele agora se dobra ali e ele se mostra imensamente humano. Então, o meu propósito nessa noite é fazer com que nós possamos tirar desse episódio, respeitando as proporções, porque Jesus, ele é Jesus, e nós somos nós. Não temos como equiparar as questões que estão relacionadas ao contexto do texto. Mas as lições advindas da oração de Jesus é o que nós agora trazemos para compartilhar com os irmãos, tá certo? E lembremos nós, o fato de Jesus ser Deus, ele era também plenamente homem. E Getsemane, aqui,
vai ser, como diz o próprio termo, Getsemane, lugar de prensa, não é? Lugar onde a azeitona era prensada e se saía o azeite. Esse é o significado desse nome. Ali Jesus foi também moído, não é? Ele se mostrou, como eu falei, imensamente fragilizado. Então, o primeiro ponto a ser destacado, irmãos, o primeiro aspecto, dentro de uma oração diante, não é, de uma angústia, que era o fato de Jesus aqui. Ele mesmo vai dizer, é que há uma necessidade de oração. A necessidade de oração. O ponto do versículo 36 diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Nesse horário, né, respeitando a questão de fuso horário, mas Jesus estava com os discípulos ali naquele salão onde foi celebrado a ceia, não é? A última, vamos dizer, a Páscoa, né? A ceia com os discípulos. E por volta de 11h30 da noite, quase meia-noite, ele vai até Getsemane. Não é? Aqueles que trabalham com o aspecto cronológico da coisa, então essa ceia vai, nesse momento aqui, enquanto estamos numa quinta-feira, foi numa quinta-feira que ele realizou, nesse horário ele estava junto com os discípulos. Foi quando também teve o lava-pés dos discípulos. Então, essa necessidade de oração, ela até nos admira, porque, mas nós entendemos porque Jesus orou. Porque assim, alguém pode perguntar, sendo Jesus, quem era, né? Plenamente homem, mas plenamente Deus, se ele tinha necessidade de orar. Mas é claro que ele tinha. O ministério dele, o ministério de Jesus, foi um ministério marcado pela oração. Jesus orou, não é? Antes de iniciar o seu ministério, ele orou antes de escolher os seus discípulos, ele orou antes de decisões fundamentais no seu ministério, e agora aqui, mais uma vez, ele se dobra em oração. Ele foi orar, enquanto eu vou ali orar. O ministério de Jesus foi marcado pela oração. Irmãos, sem oração, e oração para nós é muito mais do que falar com Deus, eu sei que esse é um conceito muito simplório, mas nós sabemos que a oração é muito mais do que uma fala. É comunhão com Deus. É uma intimidade, um entrelaçamento, né, de Deus conosco e nós com Ele, por misericórdia. Então, há uma necessidade de oração. Diante de uma angústia, diante de uma situação difícil, como ele estava passando, a necessidade de oração ela era muito forte, muito presente. De forma que nós também temos essa necessidade, fica para nós a lição de orarmos e quando estivermos diante de um contexto de grande angústia, não é? E de tristeza. Como ele vai dizer agora, o contexto da oração, dos versículos 37 e 38. Diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Não é? Jesus agora deixa os demais, os 9, aliás, 9 não, 8, porque Judas já não se encontra aqui, não é? Ou ele se encontrava ali, mas estava ali já sem o seu coração voltado para o que acontecia ali. Não é? Porque ele vai trair com o mestre. Há uma narrativa de alguns que Judas, e o próprio ceia denuncia isso, né? Que ele saiu e ele já não se encontrava ali com o grupo. Há quem queira dizer que em algum momento ele estava ali, porque ele chega com a turba, mas ele já se encontrava presente. Nós não temos como. Pelo relato bíblico, ele já não se encontrava entre os 12. Ele veio com aqueles líderes religiosos, com a turba, para prender Jesus. Esse é o que o Evangelho diz, nós não temos como fugir dele. Mas ele ali Jesus começa a entristecer-se e a angustiar-se. Não é? É bom saber que Jesus, ele se entristeceu. Aqui, revestido de humanidade, ele se angustiou. Não é? Porque tristeza e angústia, irmãos, todos nós
passamos em maior ou menor grau. Todos nós enfrentamos. Não é? Todos nós aqui sabemos o que é uma tristeza. Enfrentamos também algumas angústias. E o versículo 38, aliás, diz: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Então, esse era o contexto da oração. O contexto que surge diante de grande agonia, diante de uma grande necessidade. Jesus ali, altamente fragilizado, não é? Com a emoção à flor da pele. Inclusive, o relato de Lucas vai dizer que ele chega a soar, não é? Gotas de sangue. Então, essas orações, irmãos, que nascem num contexto de angústia e de tristeza, alguém já disse que são as melhores orações que nós podemos fazer e que nós fazemos. Não que as orações, num momento de efusividade, de vitória, não é? De triunfo, elas não sejam orações onde nós fazemos de todo o nosso coração, não. Mas aquele aspecto, às vezes até, me permitam, mecânico, que fazemos, ou infelizmente fazemos algumas de nossas orações, quem sabe, eles caem por terra diante de uma grande necessidade e diante de um contexto de angústia, diante de um contexto de agonia, não é? Quem aqui não já orou e a oração ela foi como um grito de socorro? A oração ela foi vertida com lágrimas. A oração ela foi diante de uma grande agonia, não é? Eu lembro há anos atrás, um pastor batista, ele, quando chega em casa, vê o seu filho, foi informado que o filho tinha cometido de um problema de saúde, um mal súbito, e quando ele chega em casa, eufórico, corre, o menino está morto. O menino estava ali, não tinha mais sinais vitais, e ele se dobra diante daquele menino, e ele pega o episódio que aconteceu lá com Eliseu, o profeta Eliseu, e ele se coloca ali, palma da mão com palma da mão, diante daquele menino, Senhor, ressuscita esse menino como o Senhor fez. A agonia dele tão grande, e um pastor que sabe aquilo que é diferente na Escritura, porque aconteceu com Eliseu. Isso não quer dizer que vai acontecer conosco. Mas ele ali, diante daquela agonia, ele clama. E não há a questão de nós duvidarmos, porque Deus podia ressuscitar o menino. Podia. Mas ele disse que não aconteceu. E ele nem por isso deixou, não é, o ministério, não ficou zangado com Deus, mas ele retrata, na pregação que eu vi, a agonia que ele queria de ver aquele filho. Então, depois se chama transporta o menino para o órgão competente, porque o filho tinha falecido. Então, o contexto da oração, irmãos, aqui de Cristo Jesus, é diante de uma agonia. E nos traz essa lição de que, diante de contextos de agonia e de profunda tristeza, nós devemos levar tudo a Deus em oração. Há uma intensidade na oração. E um terceiro aspecto a ser destacado é o conteúdo da oração. Conteúdo, pode ir passando, meu querido. Eu já estou lá na frente, viu? Se travou aí, diga aí. Lá na frente. Necessidade, o contexto, o conteúdo. O conteúdo da oração, viu? Então, vamos ler juntos aqui, esses 3 versículos. Indo um pouco mais adiante, todos juntos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. O conteúdo da oração de Jesus, irmãos, é um conteúdo de petição, é uma oração que nós chamamos de petitória, né? Ele ali estava dizendo assim, Pai, se for possível,
passa de mim este cálice. Ou seja, eu sei que agora sobre mim está todo o peso de toda a transgressão que desde Adão aconteceu e atingiu toda a humanidade. Eu sei que eu vim para isso. Mas ali, segundo os estudiosos, irmãos biblicistas, eles dizem que ali Jesus começou a sentir todo o peso da nossa transgressão, todo o peso do nosso pecado. E todo um aspecto que nós batistas trabalhamos menos do que os reformados, a questão até da ira de Deus, que é manifesta ali. E Jesus começa então a pedir algo que ele, irmãos, já sabia que essa oração não teria resposta. Porque se for possível, passa de mim este cálice. Ele veio para morrer, como diz Joia Júnior, né, o poeta falecido. Ele veio para morrer. E por que é que ele pede? Ele pede porque ele começa a sentir ali todo o peso do meu pecado e do seu pecado. Toda a transgressão ali. Ali, segundo Hernandes Dias Lopes, que eu leio muito, ele diz que ali é como se o inferno inteiro descesse e estivesse sobre aquele lugar, mostrando as suas garras. E nós percebemos, irmãos, que esse conteúdo da oração ele é maravilhoso. Por quê? Porque embora Jesus ora 3 vezes, ele pede 3 vezes, e esse 3 aí é muito significativo para o judeu. Quando nós estudamos uma matéria, uma disciplina no curso de teologia, chamada hermenêutica bíblica, hermenêutica sagrada. Os advogados, os bacharéis em direito, veem uma hermenêutica jurídica, não é? Hermenêutica jurídica. Nós estudamos a hermenêutica sagrada. A hermenêutica sagrada, nós temos lá um episódio, um ponto da matéria, chamada numerologia. Mas não tem nada a ver com cabalá, nada de místico. É porque para o judeu, 3 é muito significativo. Não é um número qualquer. 3 dá ideia, assim como 7, assim como 40, assim como o número 1, assim como o número 70. São números significativos dentro da cultura judaica. E nós percebemos que ali Jesus ora 3 vezes. Você lembra alguém que orou 3 vezes pedindo a Jesus também que o curasse? O apóstolo Paulo, né? Do espinho da carne. Então, 3 vezes, ou seja, ele foi por 3 vezes e fez a mesma oração. Esse Jesus que disse, olha, não useis de vãs repetições quando vocês orarem, lá no Pai Nosso, no Mateus capítulo 6, ele aqui não está repetindo. Ele aqui não está fazendo vãs repetições. Porque as vãs repetições lá de Mateus 6, que ele diz, é você fazer mecanicamente. É você fazer formalmente. Aqui não. Aqui, de fato, ele está intensamente fazendo com que aquela oração tenha o mesmo conteúdo e não há problema. Se o irmão fizer um pedido 70 vezes 7, a mesma forma, como às vezes a gente, em alguns cultos de oração, nós já sabemos o que vem de pedido, às vezes de uma mãe. Uma mãe que está aflita e que quer ver a libertação de um filho. O que é que ela vai pedir? Ela pede sempre. Peço oração pelo meu filho, peço oração pela minha filha, peço oração por isso. Às vezes as orações, às terças-feiras, quando nós visitamos os idosos, é pelo aspecto físico dele, as limitações que eles já têm. Então não há problema. A questão aqui é que você entenda que não se trata de vãs repetições, mas se trata da perseverança, da intensidade do pedido. Esse era o conteúdo. Um ponto a ser destacado era que a expressão, se for possível, afasta de mim este cálice, mas esse aspecto da vontade de Deus, ele sempre coloca. Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, é um desastre quando a gente ora dizendo, Senhor, que seja como eu quero, e não como tu queres. Aí, irmãos, é uma tragédia. Porque nós estamos pedindo algo para Deus segundo a nossa vontade, que é limitada. E ela ver apenas o hoje e o agora. Mas o conteúdo da oração, da nossa oração, que Jesus nos deixa claro aqui em Getsêmani,
é que eu devo orar, de fato, que seja feita a vontade de Deus. E ela se realize, ela se cumpra, independentemente da minha vontade. E aí nós vamos para um penúltimo aspecto, que é o desafio da oração. Vamos ler juntos? Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Qual é o desafio aqui da oração? É mais do que cansaço, irmãos. Porque cansaço é até compreensível. Se você vem e você diz, puxa, eu estou com vergonha, porque o pastor está me vendo e vejo mesmo, sabe? Daqui é quase que não tem como não deixar de perceber. Embora eu não percebo todos, né? Eu não estou aqui compenetrado se você está dormindo ou acordado. Mas é melhor que você entenda que você veio aqui, fez o empenho para vir, mesmo que haja alguns cochilos, não há problema, não vejo. Conquanto que você entenda que aqui é mais do que cansaço que os discípulos têm. Eles têm aqui, irmãos, na realidade, o aspecto que é muito destacado, além do cansaço, e vai além, é a questão da vigilância e da oração. Eles não puderam vigiar, ou seja, estarem atentos, acordados ali, porque a questão do vigia em Israel era alguém que se mantinha acordado. Não é? Eu não servi as Forças Armadas, o Exército ou Forças Armadas, mas eu sei, porque alguns de lá de casa serviram, e quando o soldado dorme no setor de vigia dele, ele é punido, não é? Mas é punido mesmo, alguns até pegam cadeia, não é? Não sei hoje. Mas nós percebemos a importância dos discípulos estarem atentos ali. E eles não vigiaram. E eles não oraram com o mestre, não acompanharam o mestre. Nem mesmo aqueles 3 que foram, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, não oraram. Então, é um desafio da oração. Um desafio. Nós devemos, irmãos, saber que muitas vezes entretenimento, não só cansaço, mas entretenimento, o próprio cansaço também, porque se deixarmos de fazer as orações e só fazê-las quando estamos já ao bagaço, reservar tempo, porque assim, a oração ou a adoração no Antigo Testamento, ela era muito prática. Qual era o estilo da adoração no Antigo Testamento? De altar. Se preparava o altar, então era assim, algo muito prático. Se nós estivéssemos na Antiga Aliança, era uma adoração de sacrifícios. Vem a nova aliança e Jesus traz essa questão do espírito em verdade. Ou seja, há sim a meditação. Há o aspecto de você reservar tempo para. E não precisa, às vezes, nem parar, embora é bom reservar tempo parando. Tá certo? Mas, às vezes, no dia a dia, ali você estabelecer com que a sua vida, esse aqui é o ponto fundamental, seja uma vida de oração. E não apenas reservar tempo para oração. Eu fiquei admirado, mas fiquei mesmo, irmãos, quando eu li há anos atrás, alguém dizendo que reservava 10% do seu dia, de 24 horas, 10% para leitura da Bíblia e oração. Leitura da Bíblia e oração. Eu não consegui fazer isso ainda. Mas eu achei admirável. Eu digo, Senhor, 10%. A gente quer, às vezes, incentiva tanto os 10%. 10% de oração e leitura da palavra, Senhor, e meditação. Que bênção não seria mais a minha vida. Mas o desafio da oração, irmãos, é esse. Não é? O cansaço, a tristeza, quem sabe os discípulos ali, e até a não percepção do que estava ocorrendo. Fez com que eles não tivessem êxito naquele momento ali com o mestre. E por último, irmãos, a vitória na oração. Vamos ler os versículos 45 e 46, todos juntos. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Vitória na oração, como, meus irmãos? Como? Ah, irmãos, eu confesso que até hoje à tarde,
quando me dedicava, me debruçava sobre esse texto. E lendo outras coisas que a gente vai lendo, procurando ler os bons comentários, eu não tinha visto esse aspecto de que Jesus, o Jesus que entra em Getsêmani, ali com tristeza e agonia, angústia, ele mesmo disse, ele agora se levanta de Getsêmani, ele se ergue dali e ele não tem mais tristeza alguma, não tem mais agonia alguma, e ele sai para enfrentar a realidade da cruz. O que é que isso tem a ver comigo e com você? É de que quando nós enfrentamos um momento de agonia, de angústia, e nós tratamos isso em oração, mesmo que a resposta não seja a que eu quero, porque às vezes Deus chega para a gente e diz, nem vou dar. E a gente tem noção disso, do não de Deus, claramente. É um não que todo crente deve entender. Mas no caso aqui de Jesus, nem resposta teve, não é? Mas ele sabia. E ele sai dali, não é? Vitorioso. Por quê? Porque se foi, e foi de fato, morte para Cristo, cruz para ele, era uma cruz que nos deu vitória. Porque através da cruz, nós temos vitória. Se ali fosse atendida a oração de Jesus, que não seria atendida nunca, mas se fosse atendida a oração de Jesus, não é? Senhor, faça-se a tua vontade, ou seja, faça a minha vontade, Pai. Eu não quero ir. Eu já estou aqui, mas eu não quero ir até a cruz. Todos nós estávamos perdidos. Por isso que a morte de Cristo é a nossa vitória. E a vitória da oração é quando a gente sai, mesmo recebendo um não de Deus, mas a gente sabe que a vontade de Deus ela será cumprida para o nosso bem. Essa é a grande vitória. Então, meus irmãos, nessa noite, aquele que estava dobrado lá de joelhos, ele saiu e sem medo algum para dar sua vida. Não foi, em hipótese alguma, não foi. Os religiosos daquela época, embora eles estavam no encalço de Jesus sempre, mas Jesus não os temia. Não foi a tristeza porque Judas, o seu discípulo encarregado para ser tesoureiro do grupo, e teve tanta oportunidade para aquele homem ser uma bênção e se restaurar diante de Cristo. Mas não foi a tristeza porque Judas estava ali o traindo. Não foi a tristeza por Pedro ter negado depois daqui 3 vezes veementemente. É como eu chegasse para alguém, como eu conheço o diácono Janildo, e eu conheço muito bem, não é? Dizer, eu nunca vi esse homem, não sei nem quem é, nunca o vi. Não foi a tristeza por causa do Pedro. Mas, irmãos, ali ele sai revestido, não é? De graça, com o peso dos nossos pecados, para ir até a cruz e para nos dar vitória. E a tristeza que ele sentia não era por esses aspectos. Era a tristeza, como eu disse, do pecado, mas que sobre ele, na cruz, como o texto que os irmãos leram de Colossenses, é muito maravilhoso. A dívida foi paga na cruz. Foi pregada na cruz. Não é? A dívida que tínhamos, ele pegou com o seu sangue e cravou na cruz, ou seja, está tudo consumado. É uma mensagem que eu jamais esqueci. Fui eu que preguei, mas eu jamais esqueci. Tetelestai, né? Tudo está consumado, tudo está pago. Então, irmãos, nessa noite, embora amanhã será um dia, e convenhamos, irmãos, a sociedade cada vez mais está perdendo esse negócio, né? Ainda hoje eu vi alguém comentando, dizendo, olha, não se tem mais hoje. Ontem a gente foi comprar com Sônia, né? Foi no açougue, não tinha mais carne nenhuma. Então, até eu acho que os católicos me permitam, a não ser aqueles mais tradicionais mesmo, estão cumprindo. Porque hoje não se tem mais negócio às vezes as questões. Eu lembro no interior, as que tinham o nome de Maria e algumas aqui, não é? Tinham todo aquele ritual, né? E todo, a nossa sociedade, não é? Está esquecendo mesmo o aspecto da morte de Cristo Jesus, que é uma sexta-feira significativa. Para nós não é santa, porque essa questão da santidade de dia, nós sabemos que não estamos presos a isso. Mas ela não deve ser banalizada.
Então, que amanhã, não é? Ainda essa noite, nós possamos, assim, contritos, dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor veio para morrer. Tira o dia de amanhã, onde você estiver, seja onde for, em casa ou fora, para você reservar tempo para você agradecer. E no domingo, pela misericórdia e graça de Deus, nós estaremos aqui celebrando a ressurreição, porque Ele já está vivo, não é? O que nós estamos aqui é só relatando, porque vivo está. E no domingo nós celebraremos aqui, não é? Efusivamente, domingo pela manhã e à noite. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite, pela oportunidade dessa palavra. Nós aprendemos, ó Deus, com o Senhor Jesus Cristo, orando em todo o tempo, e agora nesse texto em Getsemane, quantas lições preciosas. Senhor, que faça-se sempre a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, e nunca a nossa. Ó Deus bendito, que possamos levar tudo em oração, às vezes até nos momentos de agonia e tristeza, como Teu Filho orou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Cristo Jesus, por ter debruçado-se naquela cruz, sendo pregado naquela cruz por amor a nós. Nós louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.